Amados e amadas de Deus, hoje, dia 12 de fevereiro, sábado aqui, mais uma vez, nos colocamos diante dessa palavra de Deus tão especial, tão importante para a nossa vida. Que bom que você está aí, que bom que podemos nos voltar para este Deus, aprender um pouquinho mais. Se você está gostando, dê o seu like. Se você está gostando, compartilhe, né? E se inscreva no nosso canal. Quer receber no celular, envie para outras pessoas para que elas também recebam. Se você já recebeu de alguém, né, e fica ali sempre esperando esse alguém mandar, não, agora é tua vez. Salva o número que aparece na tela e aí você vai começar a enviar, tá? De modo que a gente vai fazer essa corrente de oração, que mais e mais pessoas vão ouvir a palavra, vão refletir e vão meditar. Então vamos nos voltar para o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, nos colocamos diante do milagre da multiplicação dos pães, né? O primeiro ponto que nos chama a atenção é: o povo estava ali com Jesus já fazia 3 dias, eles não tinham o que comer e não iam embora. E aí a gente pensa assim, o que fazia com que esse povo não deixasse Jesus mesmo passando fome? E o ponto é, eles estavam sendo alimentados espiritualmente. Eles estavam ali tão entusiasmados, tão felizes, que o que eles estavam buscando naquele momento não era o pão, né? E eles estavam buscando a palavra de Deus, o conhecimento, a salvação, né? E até vamos ter a passagem bíblica que diz: nem só de pão vive o homem, né? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eles estavam sendo alimentados por essa palavra. Só que Jesus sentiu compaixão, porque nós também precisamos do pão. O nosso corpo precisa do alimento do pão. E aí Jesus chama os discípulos e fala: não posso mandá-los embora, né? Os discípulos falam: mas não, como que vamos alimentar essa multidão no deserto? Nós não estamos na cidade, não tem nenhuma mercearia por perto, estamos no deserto. E Jesus pergunta para ele: quantos pães vocês têm? E eles falaram 7. E quando nós pensamos nesse número para 4.000 pessoas, e aí a gente vai entender assim que era muito pouco, né? E aí eu gosto muito daquele ditado que diz, né? O pouco com Deus é muito. E era pouco esses 7 pedaços de pães quando não estava na mão de Jesus. Mas quando Jesus profere a bênção, quando Jesus passa para os discípulos distribuírem, esse pão se multiplica. Nós vamos ter 2 linhas, né, de pensamento teológico nesse sentido. Uma que vai dizer que, de fato,
houve uma multiplicação, né, dos 7, e não duvido deste ponto, porque nós sabemos que Jesus ele fez muitos milagres, né? Então, provavelmente houve sim essa multiplicação. Mas também tem uma outra linha de pensamento teológico que vai dizer que a multiplicação, na verdade, acontece, né, porque foi tocado a consciência daquelas pessoas, e ao ver Jesus pegando aquele pouco e distribuindo, as pessoas que tinham também o seu pouco começaram a partilhar. Então essa multiplicação ela aconteceu por causa da partilha. E eu também comungo deste pensamento, porque quando nós vemos ali Jesus, ele dando aquele pouquinho, aquilo tocou o coração daquelas pessoas, e aqueles que tinham mais partilharam com aqueles que tinham menos, de modo que acabou-se tendo ali 12 cestos cheios e todo mundo alimentado, né? É muito interessante porque nós precisamos que essa palavra também toque a nossa consciência, para que o nosso coração seja um coração que sabe partilhar. Eu preciso saber partilhar com quem tem menos. Eu preciso ali entender que eu posso ali cuidar de outras vidas assim como Jesus cuidou. Eu preciso sentir compaixão. Muitas vezes nós estamos vendo a necessidade do outro, mas o nosso coração não sente compaixão. A gente fica ali como que frio. Jesus nos tira dessa frieza. Jesus vai dizer, olha, a dor do teu irmão é tua dor. É o irmão teu que está passando fome. Ajude-o. E aí entra o nosso compromisso, a nossa participação. E o pouquinho que a gente tem, se todo mundo tiver um pouquinho e colocar à disposição, recolheremos muitos cestos. É isso que a palavra também está dizendo. Muitos cestos serão recolhidos. Então, que essa palavra possa nos fazer pensar. Quando nós pegamos a primeira leitura, só para a gente não perder essa saga, né, todo esse aprendizado, então Jeroboão, ele acaba assumindo ali esse reinado, né, e Jeroboão vai, em Jerusalém tinha o templo, né, e as pessoas continuavam a subir no templo do Senhor em Jerusalém para oferecer sacrifícios, né, e ali o que ele fez? Ele falou assim, se eu arrumar 2 deuses, se eu arrumar um Deus aqui, o povo não vai mais subir para Jerusalém para fazer a oração. Eles continuarão aqui. Então o que ele fez? Ele fez 2 bezerros de ouro, né? Colocou um bezerro em Betel e outro em Dan. E ali o que aconteceu? Construiu também templos sobre esses lugares, designou homens para serem sacerdotes, instituiu festa, e pronto, então não precisava mais servir a Deus. Agora eles tinham um Deus, né, que era um bezerro de ouro. E ali então a palavra vai dizer que aquilo trouxe a ruína, né, na vida daquele povo. E aí a gente vai perceber o que também? Né? Muitas vezes essa realidade onde as pessoas ficam oscilando. Uma hora eu vou para Deus, outra hora eu deixo Deus. Uma hora eu vou para Deus, outra hora eu vou buscar uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que eu acreditava. E isso é muito complexo, né? Eu trabalho no hospital, eu vejo muito isso, né? O paciente, na hora que ele está vivendo o desespero, eles têm, diante da demora, né, de um tratamento que é longo mesmo, eles ficam tão ansiosos que eles começam a buscar outras opções. Então, vai fazer cirurgia espiritual, vai fazer trabalho em tais, né, seitas, e não estou aqui para
para falar de nada disso, mas é só para a gente poder pensar. E aí o que acontece? Quando a pessoa está fazendo isso, sabe o que ela está dizendo? Deus, o Senhor é fraco, então eu preciso buscar outros deuses. E aí se busca outros deuses. E o que acontece? Passa um tempo, tudo aquilo que foi feito não adiantou. E aí ela volta, e volta arrependida, e volta com o entendimento de que algumas coisas ela vai ter que passar. Que o Deus dela não é fraco, mas que tem algo ali que é importante na vida dela que ela passe. E ali então ela aceita o tempo de Deus. E quando ela aceita o tempo de Deus, as coisas começam a andar. Então a gente tem que pensar muito nisso, para não cairmos nesses erros, de sem perceber, dizer para Deus, olha, não preciso, agora eu tenho um bezerro de ouro. E aí a gente se perder na nossa fé. Que a palavra de hoje possa nos conscientizar quem é Deus na minha vida. Então vamos rezar juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.